Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Carolina Grosso e nesse vídeo eu vou falar sobre o dom da palavra de sabedoria. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando a respeito de cada dom do Espírito Santo, então eu estou nessa sequência de vídeos falando sobre dons. Eu recomendo vocês acessarem o meu canal e assistirem cada um deles porque está poderosíssimo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a parte teórica e a parte prática do dom da palavra de sabedoria. Então, antes de continuar a assistir, já deixa o seu curtir, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, esse conhecimento com um amigo ou uma amiga para vocês serem edificados. Me siga também na minha rede social @anacarolina.grosso. Por lá eu estou sempre presente, então vocês podem me enviar mensagens, dúvidas, nós podemos conversar. Então vão lá me seguir no Instagram. E eu também faço um convite para você participar de um grupo de mulheres, um ministério de mulheres que o Senhor colocou no meu coração, chamado Efizibá, que o Senhor escolheu esse nome. Por lá nós estamos compartilhando um propósito para crescimento espiritual. Então, se você tem o desejo, eu te convido. O link ele está na biografia do meu Instagram. E só mais um aviso nesse vídeo, antes de continuar aqui, eu quero perguntar para vocês se vocês já leram a Bíblia toda em um ano. Então, se você tem esse desejo de se comprometer com a leitura da Bíblia, com a leitura da palavra, eu vou deixar um link abaixo no primeiro comentário fixado. Eu criei uma planilha, um método onde a leitura ela se torna mais dinâmica. Não é uma leitura maçante, é uma leitura por livros onde você vai mesclar um pouco do Antigo e do Velho Testamento. Então não é uma leitura maçante, é uma leitura dinâmica. 15 minutos por dia você pode ler a Bíblia no ano todo. Então o link está no primeiro comentário fixado. Então vamos começar esse vídeo? Como eu disse, eu já gravei um vídeo, cada vídeo falando sobre um dom do Espírito Santo. E nesse vídeo nós vamos começar a explicar sobre o dom da palavra de sabedoria. O conhecimento de uma sabedoria humana não vem deste dom, pois esse dom é uma palavra sobrenatural que vem da parte de Deus. Você recebe uma palavra vinda de Deus que pode trazer uma resposta, uma solução ou a plena vontade do Senhor sobre alguma situação na sua vida ou na vida de outra pessoa. Então, a palavra de sabedoria, ela vai trazer um conselho sábio para uma determinada situação da sua vida. E nós vamos ler agora, para complementar o assunto, Atos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10, sobre Estevão. Você já ouviu falar? Então vamos ler. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, fazia maravilhas e sinais entre o povo. Porém, um dia, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele. E em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria, do Egito, das províncias turcas da Cilícia e da Ásia. Mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E assim como essa sabedoria que não vem de homens, mas vinha de Deus sobre Estevão, nós vemos essa mesma sabedoria sobre Jesus. Jesus, ele usava esse dom, porque as palavras que Jesus falava trazia grande admiração das pessoas e também as suas obras. As obras e as palavras que Jesus ele trazia grande impacto na vida das pessoas. E através desse dom, nós podemos aconselhar e trazer uma ministração da palavra. Esse dom do Espírito, ele funciona de diferentes formas, pois o Senhor, ele tem múltiplas formas de sabedoria para diferentes propósitos. Por isso, a palavra de sabedoria, ela pode ocorrer de diversas formas, que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Então, primeiro, é pelo Espírito Santo falando do nosso interior. É uma intuição espiritual. Você pode ouvir a voz com seus ouvidos espirituais, a voz do Espírito Santo. Segundo, com uma aplicação bíblica revelada. Isto é, uma palavra vivificada do Senhor para uma situação determinada. Ele traz uma necessidade real no momento, com a voz de Deus através da palavra. 3. Você pode escutar com uma voz audível do Senhor ou de um anjo falando com você. E eu vou contar uma experiência
minha aqui nesse vídeo bem breve. Eu escutei de madrugada a voz de um anjo falando para eu repreender a gripe que eu estava ali naquela noite. E eu obedeci, eu acordei não, já estava acordada quando eu ouvi, porque foi de fato uma voz audível, e eu repreendi ali, e naquele dia eu já acordei muito melhor. Então foi uma palavra de sabedoria vinda de um anjo. 4, você pode receber através de sonhos, de visões ou de arrebatamento de sentidos. Por exemplo, em Atos, capítulo 10, versículos do 1 ao 6, onde a gente vê a história de Cornélio. Cornélio, ele teve uma visão que deveria chamar Pedro para pregar o evangelho lá na sua casa. Então ele mandou o seu servo, instruído por Deus, na casa de Pedro. Deus, ele determinou até o endereço onde Pedro estava para Cornélio. E Cornélio foi lá e trouxe Pedro para sua casa, e Pedro evangelizou toda a sua família, e toda a sua família creu em Jesus e foi batizada e recebeu a salvação. E o arrebatamento de sentidos é uma circunstância na qual a sua consciência natural, ela é retida e a pessoa fica suscetível a uma visão entregue por Deus, que é conduzida pelo Espírito Santo. Assim como muitas vezes os profetas experimentaram essas visões, esses arrebatamentos sentidos, onde ele pôde receber ali uma visão para o povo de Israel. Todos os profetas do Antigo Testamento descritos na Bíblia, eles entregavam as profecias com base em visões. 5, pela unidade do Espírito entre os líderes espirituais. Nós vemos isso claramente em Atos, quando eles fizeram ali um conselho, porque eles estavam pregando para os gentios, mas estavam determinando que a pregação deveria ser conforme os costumes judaicos. Mas ali eles entraram num conselho, eles entraram ali num acordo onde só determinadas partes os gentios deveriam cumprir da lei dos judeus. Então ali houve uma unidade do Espírito pelos líderes da primeira igreja, da igreja primitiva, onde estabeleceu ali um marco de como nós, os gentios, iríamos adorar ao Senhor, de como iríamos nos comportar como novos convertidos, como cristãos. O importante da palavra de sabedoria é que ela vem de pronto no nosso raciocínio, de forma que ela não é resultado de uma reflexão ou uma meditação de fato sobre o assunto ou sobre a situação. No livro de Provérbios fala muito sobre o homem tolo, e fala muitas vezes que o homem tolo, se ele ficar calado, ele aparenta ser sábio, e que o homem se torna tolo por falar demais e falar o que não deve, e aí se torna um homem tolo. Então aí está uma chave. Se você falar demais, você não demonstrará sabedoria, porque quanto mais você fala, mais você expõe as suas fraquezas, e você acaba expondo para quem não deveria ouvir nem escutar essas fraquezas. Você acaba expondo a sua vida, seu casamento, então você acaba murmurando muitas vezes e reclamando também. E um ponto principal é que você pode fluir nesse dom muitas vezes sem nem perceber. Você vai começar a falar algo que tem muito sentido para uma pessoa, e ela vai ali receber de Deus aquela palavra para aquela determinada situação na vida dela. E se você quer fluir neste dom, em primeiro lugar, peça ao Senhor em oração este dom. E eu vou dar aqui uma tarefa para vocês aplicarem, né? Porque eu falei que eu iria trazer a parte prática do dom da palavra de sabedoria. Então esteja vigilante, evite falar palavras desnecessárias, evite falar demais, evite se expor e tire um tempo para poder ficar em silêncio até cessar o barulho dos seus pensamentos, porque isso vai possibilitar um descanso e uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. E eu quero deixar nesse vídeo aqui no finalzinho, eu quero deixar um parênteses, falar para vocês que os dons do Espírito Santo, eles andam lado a lado com os frutos, e nós jamais conseguiremos expressar a vontade de Deus através dos dons se a gente não possuir os frutos. E eu vou ler aqui para vocês um versículo que está em Tiago, capítulo 3, versículos do 3 ao 11, que me tocou profundamente, e eu peço a vocês que reflitam nessa passagem comigo. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações,
E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons se vocês forem amargos, invejosos e egoístas, porque esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Uau, né? Que palavra! Eu fiquei muito impactada com essa palavra e ela por si só já se explica. Mas aqui eu vou trazer um breve comentário do que o Senhor falou comigo. As sementes que nós vimos no último versículo são as palavras. E tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E no caso de nós semearmos as palavras que vêm da sabedoria de Deus, nós falaremos palavras, sementes de paz, e nós vamos colher a justiça de Deus sobre a nossa vida. E é isso, gente, que eu quis falar sobre o dom da palavra de sabedoria. Eu poderia falar muito mais aqui sobre o dom da palavra de sabedoria, mas por enquanto é isso. Em breve, quem sabe, eu possa fazer um curso, montar aí uma aula para vocês especial sobre cada dom do Espírito. Então me deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem algo relacionado a isso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, deixa seu curtir, se inscreve no canal aqui, vem me seguir na minha rede social, @anacarolina.grosso. E eu deixei aqui na descrição desse vídeo 12 livros que eu indico vocês lerem. São 12 livros edificantes, que se você quer crescer de nível espiritual, eles são importantíssimos. Então vou deixar aqui cada link abaixo de cada livro físico, né, que eu indico vocês comprarem. Então é isso, eu vou deixar aqui ao lado também uma indicação do próximo vídeo, que seria a introdução aos dons espirituais. Eu vou deixar aqui para vocês continuarem assistindo. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!